5 anos após ter sido ordenado bispo, Dom José Ornelas foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e leva para o centro da Assembleia dos Bispos uma diocese talvez mais periférica, a diocese de Setúbal, com os seus dinamismos e também com um dinamismo muito pessoal pelo facto de ser um bispo que queria ser missionário. Estamos hoje no programa 70 vezes 7 com Dom José Ornelas. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco para falar desta eleição e, sobretudo, para falar do eleito. Dom José Ornelas foi missionário antes de ser padre, pertenceu a uma congregação missionária, queria ser missionário depois também de ter sido responsável em todo o mundo dos sacerdotes do Coração de Jesus, dos dionianos. Esta eleição agora, que missão é? Bom, a missão, ser mandado, ser enviado, então é uma missão que se escolhe, é aquela que vai sendo necessária e que se recebe. E foi nesse espírito que a aceitou? Porque a missão é assim, eu não escolhi ser bispo, e sendo bispo de Setúbal, é evidente que é inerente a essa função ser parte da Igreja em Portugal e, como tal, estar ao serviço dela para aquilo que for preciso. Quando agora me pedem, é evidente que, sobretudo, a minha preocupação era conjugar isso com a Diocese de Setúbal, que é a primeira responsabilidade que tenho, mas dessa responsabilidade faz parte ter o cuidado, juntamente com os outros bispos da Igreja em Portugal. Sabia que todos os bispos, como eu, bispos sem trabalho não existem e, portanto, todos tinham as mesmas objeções que eu tenho, de saber, têm uma diocese para cuidar, quem mais, quem menos, mas todos bem ocupados, e uma missão destas que agora é proposta, é uma missão que tem de se equacionar juntamente com as outras responsabilidades que se tem. E é isso que vamos fazer, não é? Portanto, perspectiva-se um trabalho a dobrar ou que tipo de trabalho é este de ser presidente da Conferência Episcopal? Tenho de aprender. Tenho de aprender, não sei. Mas há trabalhos, há ocupações específicas da Conferência Episcopal? É evidente que há ocupações, há preocupações, há atenções especiais a ter que vão se conjugar com aquelas que agora tenho. Mas é tal coisa, eu disse também antes de ser bispo, eu sabia o que era ser bispo, sabia tudo. Depois, quando fui feito bispo de Setúbal, perdi as certezas e comecei a aprender. E foi muito diferente daquilo que tinha pensado? Não, foi real, foi a realidade daquilo que se tinha. Acho que se a gente não chegar, quando começa uma missão, um caminho, não tiver algum sonho ou alguma perspectiva, não é bom. Mas também levar as perspectivas todas já feitas é muito mau, porque então o que é que a gente vai aprender? Eu lembro-me, quando cheguei a Setúbal, chegou também, já agora que estamos a recordar tudo isso, foi na altura em que chegava também a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, em preparação do jubileu. Chegou no mesmo dia em que eu fui ordenado, à Sé. E quando tínhamos começado a programar isso, o Dom Gilberto dizia, olha, está programado chegar, e disse, vai ser assim, primeiro no meu pensamento, vai ser uma grande confusão. Mas depois comecei a pensar, não, é uma grandíssima oportunidade, porque depois, nos 15 dias seguintes, que a imagem peregrina ficou na Diocese, todas as noites eu acompanhava a imagem num percurso, porque todas as noites havia uma procissão. Fiz nesses dias mais quilómetros, e verdadeiramente foram muitos quilómetros, de procissão do que tinha feito na vida toda. E ia pondo os pés... a conhecer a Diocese? With Mary by night, porque era sempre à noite, Sim. Porque de dia havia mais coisas para fazer. E então, eu ia pondo os pés no chão e ia dizendo, põe os pés nesta terra, põe os pés nesta terra.
A própria ideia de missão é essa. Pode ser muito perto, não é uma questão simplesmente de geografia, mas tem de ser pôr os pés no terreno onde se está. A Igreja, a sua grande mensagem de missão é ir ao encontro do mundo, onde ele está e como está. A Igreja foi mudando com a sua missão. A Igreja que nasceu dentro de um ambiente judaico e quando começa a confrontar-se com aquilo que não é judaico, tem de mudar a sua concepção, o seu cartão de identidade, não daquilo que crê e daquilo que leva, mas tem de mudar o seu cartão de identidade na sua forma de estar. Digamos que vai fixar residência pelo mundo inteiro. E essa residência significa assumir as cores, os critérios do lugar, mas ao mesmo tempo amassá-los com o fundamento da massa que vai ser o mundo com o Evangelho. Esse é um perfil pessoal, acredito que seja também o perfil que vai levar para a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, tanto mais que o vice-presidente também é da área da Bíblia como o Dom José Ornelas. Isso é muito interessante porque quando se diz que é preciso adaptar, é que não significa que não temos uma identidade a preservar. Temos. Quer dizer, as nossas raízes são bem claras. O Papa costuma dizer, mas não é dele, mas que o cristão é um homem de memória, é uma pessoa de memória. Isto significa que nós vivemos e assentes sobre realidades que são fundamentais ao ser humano. Isto não significa que estas realidades, mas a centralidade de Cristo no meio da história, que é fundamental para nós, é um ponto sempre de retorno, de raízes. Mas essas raízes não são simplesmente um regresso ao passado, são um passado que se reatualiza e se refaz constantemente. Eu sou a mesma pessoa desde que nasci, que era criança e que fui evoluindo fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, mas sou o mesmo, mas ai de mim se ficasse simplesmente com a minha mentalidade. E isto, nesta Igreja portuguesa, não é algo novo. Esta foi uma Igreja sempre em contato com o mundo. Aliás, eu venho da Madeira, celebrou-se há 4 anos, Os 500 anos? Não, os 500 anos não, já há 6 ou 7 anos. E os 500 anos desta diocese, que se fez por todo o mundo, porque eu entender, isso é como ser madeirense. Eu sou madeirense de raiz, de afetos e de tudo. Mas, quer dizer, a ilha é um ponto de partida para o mar imenso, enquanto há gente que fica aflito quando chega à Madeira e porque vê água por todo lado, nós vemos caminhos que se abrem para todo o mundo. E sem muros nem nada, que a gente foi partindo à busca do mundo que estava para além dos oceanos, mas que é constante. A fé é algo assim. A fé é um caminho de onde se parte, que se leva sempre no coração, o ponto de partida, mas que depois se conjuga e se amassa com tantas coisas. É por isso que nós criamos mestiçagem em todo o mundo. E aí a fundamentação bíblica é o ponto de partida, não é? É o ponto de partida, porque é o ponto... tudo começa na palavra. E a essa palavra é preciso voltar precisamente nos momentos de grande mudança, que é aqueles que nós vivemos agora, é fundamental saber o que é que se leva e a identidade que se tem, mas não como algo de intocável e de regresso, de saudosista, mas como uma riqueza dinâmica de criar, que se recria constantemente. Só os ideais débeis é que têm medo e que se fecham. O espírito de seita
que se vive em determinadas realidades da Igreja é precisamente isso. O medo do desconhecido, o medo do novo. E, portanto, o fechar-se em realidades fetichistas do passado que não têm coragem de amassar-se com o mundo como ele se apresenta. Isso é um regresso bafiento ao passado. E a palavra de Deus não tem nada de bafiento. E esse regresso bafiento ao passado que o Presidente da Conferência Episcopal rejeita por completo. Não se rejeita, isso faz parte do nosso... Quer dizer, por outro lado, é bem compreensível. Quer dizer, se uma pessoa que gosta muito da sua terra e que me falam da Madeira e que me falam de Portugal, eu gosto muito do meu país e, portanto... Mas quer dizer, se eu ficar sempre nessa realidade, eu estou a limitar-me, a limitar este país e a limitar a Madeira. Porque o espírito de onde a gente sai é o espírito de recriar-se constantemente. Uma marca muito própria da fundamentação na Bíblia de Dom José Ornelas. Há uma outra também que creio que o marcou profundamente, que é o facto de pertencer a uma congregação religiosa. Não só essa pertença, como também o facto de ter sido superior geral, ter sido o responsável da congregação em todo o mundo. Há uma dimensão internacional no seu percurso de vida que ajuda a incluir também as várias dimensões, que ajuda a olhar o mundo, a olhar a globalização, que ajudará também a responder aos desafios que se nos colocam e que não são só da nossa porta, como vimos com esta pandemia, que são de todo o mundo. Bom, isso foi uma das coisas que eu aprendi, de facto, entrando na congregação. É muito curioso que eu já tinha 2 irmãos no seminário na altura, quando era criança, estava na escola, e passaram, porque nessa altura era nessa idade que começava, tinha 10 anos quando fui para o seminário, e passaram lá os missionários leonianos. E passaram na minha escola, mas eu disse sim que queria ir para o seminário, mas não queria ir para o Coimbra, porque eu queria ficar na Madeira. É porque gostava muito da Madeira. De repente fui no seminário, na igreja tal madeirense e na igreja local, que eu comecei a ler as revistas missionárias, na altura era Audácia, Leimar e coisas do género, e de repente eu comecei a pensar que o meu caminho era um caminho desses. Que está muito ligado também ao sonho de todo madeirense da ilha, que não é abandonar a ilha para fugir, mas é meter-se ao mar. E isso foi no local, na ilha, que eu aprendi a conhecer o mundo e a desejar conhecer o mundo. E lembro-me de um primeiro encontro com alguns que estavam na congregação e que já estavam mais avançados, e dizia: olha, Zé, uma das coisas interessantes que tem a congregação é que a gente nunca está num lugar só. A gente tem um conhecimento. Como eu gostava de geografia e gostava de história, estas coisas aliaram-se, porque aliaram-se. E depois experimentou à máxima escala, não é? Depois, também não existe para mim essa contradição. Eu tenho um irmão padre da Diocese do Funchal, o Conde Agostinho, e, portanto, ele, de quem tive sempre todo o apoio quando disse que queria ser missionário, e o discernimento foi muito simples. Estes eram que estava mais à mão, tinham chegado lá à Madeira há poucos anos, e, portanto, eu fui seguindo na congregação assim, tentando. O meu sonho de ser missionário foi sempre constante e continua a ser. Mesmo também na Diocese de Setúbal, também agora como Presidente da Conferência Episcopal. Evidente, mas isto tem Passa por aí a missão da Igreja, mas da congregação. Eu não escolhi, para dizer a verdade, para ser honesto, eu não escolhi a congregação do Sagrado Coração de Jesus por causa do seu carisma, não disse nada a querer. Só sabia que eram missionários, eu queria ser missionário, foi por aí que começou. Foi aí que conheci também a vida religiosa. Não foi uma escolha pela vida religiosa, foi uma escolha por ser missionário. Agora, ser missionário em comunidade e a coisa fascinou-me à medida que fui conhecendo. O fascínio da vida é um bocadinho assim, a gente começa a saber, tem sempre com a tal realidade. Pôr os pés na realidade
ver e como é que a gente, nessa realidade, vive o sonho que tem. E a congregação foi, de facto, passou a ser uma das pátrias que me caracterizam, isso assim. O conhecimento da Igreja Católica em todo o mundo, que mais valia constitui para o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa? Olha, constitui, antes de mais, um fator de grande admiração. É encontrar igrejas diferentes. A experiência que eu fiz em Moçambique, na altura, muito interessante, porque eu estive em Moçambique, saí daqui, vivi o 25 de Abril aqui, passei em agosto de 74, fui para Moçambique, estavam em curso os primeiros contatos com os guerrilheiros da Frelimo, vi chegar os primeiros, fui visitar algumas bases ainda no mato e entusiasmei-me muito com aquela revolução, como com a Revolução Portuguesa de 74, e vivi o dia da independência lá com uma grandíssima alegria. Depois fui experimentando também aquilo que se foi seguindo a seguir, que não foi tão simpático, até que acabou na Guerra Civil, que durou 15 anos, e vivi aquele drama todo, mas já não lá, mas aqui, porque entretanto voltei. Mas isso foi, eu lembro-me sempre do que era também o refazer o meu ser português. Nessa altura, quando fui para Moçambique, já era muito crítico em relação, naturalmente, ao regime e à situação das colónias, particularmente da guerra em África, mas viver lá e viver esta realidade, ter de reinventar, por exemplo, a história. Porque em Moçambique estudava-se a mesma história, os mesmos rios e os mesmos caminhos de ferro que se estudavam aqui. E fui à procura, felizmente tínhamos uma biblioteca razoável sobre história africana, de onde eu tive de ir buscar as fontes, era professor de História e de Português. E eu digo que quando eu falava da escravatura, eu sentia as cadeiras dos alunos estremecerem. Também nunca poupei nada. A realidade é muito importante vivê-la. Isto, aliás, a propósito de todas as discussões de hoje sobre racismo e sobre coisas. Quer dizer, falar de um colonialismo de rosto humano nosso tem diferenças, sim. Se a lei, na sua maioria, porque havia muitas leis racistas, isso sim, a lei dos indígenas, etc., etc., mas a prática, se é verdade que tanta gente tinha, e eu tinha amigos, mas tantos das pessoas que lá estavam no terreno não eram de raiz racista, mas o ambiente era discriminante, isso não tem dúvida. Assumir isto e assumir que essa história não se pode desfazer no passado, mas há que se desfazer nos esquemas que tornaram possível esta situação, é salutar para todos. E é um desafio do presente, não é? É um desafio de todos, mas é um desafio também que não se faz simplesmente com recriminações. Eu não me sinto culpado dos desajustes que se fizeram na história portuguesa. Sinto-me responsável, sim, por aquilo que foi a nossa história, responsável no sentido em que me assumo assumo a história do meu país, como me assumo a mim mesmo, como uma pessoa que se engana, que fui adaptando percursos e que fui procurando libertar-me dos meus esquemas. E fui conduzido a isso. E este país não tem problema de ter vergonhas, de reconhecer que fez asneiras no passado, vê-las. Como cada também não precisa de fez. tapar estátuas por causa disso. Não precisa, mas isso não precisa. Eu não vou amputar as minhas pernas pelos passos mal dados que dei. Também tenho de saber que lugar dou a essa realidade na construção da minha vida, para construir a vida que eu quero.
Ainda queria que abordássemos mais dois tópicos nesta conversa e o tempo vai avançando. Um deles tem a ver com e porque insistimos um bocadinho nesta entrevista, nestas perspectivas, no modo de governo que vai implementar na Conferência Episcopal. Há uma marca da vida religiosa em comunidade, da experiência de superior geral de uma congregação, muito feita pelo diálogo, pelo contacto, pelo respeito de diferenças. Essa marca passará para o Presidente da Conferência Episcopal? Devagar. Aí uma das coisas que eu disse quando cheguei a Setúbal, eu disse, o senhor tem experiência de governo, porque foi 12 anos superior-geral, muito bem. Sim, senhor. Eu disse, olha, não me serve, e isso é um falso semelhante. É um semelhante, diferentes. É um semelhante, mas mesmo na sua forma de estruturar e tudo, tem os mesmos valores, mas são em esquemas, em modos de ser diferentes. E eu disse a mim mesmo, uma coisa que tinha sempre muito presente e tenho tido, não vais transformar a Diocese numa congregação religiosa. E, portanto... E o mesmo se aplica à Conferência Episcopal? Na Conferência Episcopal aplica-se mais ainda em relação, seja à Diocese, seja à vida religiosa. A Conferência Episcopal, a falar de governo da Conferência Episcopal, é completamente desajustado, primeiro. Porque... Não é uma Assembleia Legislativa nem governativa. Tem também faculdades de dar orientações e legislar, etc. Mas a tradição da Igreja é uma tradição das igrejas locais. Mas essas igrejas locais têm formas de organização. E têm de se organizar. Hoje, quem não trabalhar em rede, adeus. Mas nós aprendemos a trabalhar em rede, particularmente na Igreja Católica, com a subsidiariedade das diversas formas de viver a Igreja. A Igreja vive-se na minha família, vive-se na minha paróquia, vive-se na minha diocese, vive-se no conjunto de dioceses que caracterizam a Igreja neste país, mas é nas dioceses, em rede com a comunhão que é factualmente realizada através da figura do Papa, que se realiza esta unidade da Igreja. Mas a unidade, os bispos são a expressão de cada igreja local. E eles porem-se juntos é fundamental para realizar a unidade da Igreja. Mas isso é o que se chama a colegialidade. Aí sim encontramos algo de muito semelhante àquilo que existe na vida religiosa, onde sempre, a nível de qualquer entidade, de qualquer nível em que se tomam decisões e responsabilidades, há sempre um conselho. Portanto, há sempre uma forma colegial de analisar as coisas. Depois, quem governa, atua aquilo que se decide. Ora bem, a Conferência Episcopal o que tem é a reunião dos representantes, a união dos representantes das várias dioceses. Portanto, não tem um papel propriamente de governo, tem um papel, sim, de coordenação da missão apostólica que nós temos. É a missão que indica, a missão foi aquilo que fez a Igreja desenvolver-se desta forma, para responder aos desafios com aquilo que leva, que é a mensagem do Evangelho. Mas há uma questão que creio que também é incontornável, que é a voz de diálogo entre a Igreja e a restante sociedade. Porque acredito que seja difícil mesmo que a sociedade e os vários setores da sociedade tenham 20 vozes de diálogo da Igreja Católica em Portugal, das 20 dioceses, não é? A Conferência Episcopal não funciona como... Funciona muito bem. Funciona e deve funcionar cada vez melhor nesse sentido. Nós trabalhamos em rede como igrejas fraternas, irmãs, que, porém, se juntam para serem esta igreja em Portugal. E esta igreja é uma igreja que fala e que reflete sobre porque é que se fala de uma igreja em Portugal? Porque é um contexto sociológico onde nós nos inserimos. E faz todo o sentido. Países grandes como o Brasil, por exemplo, têm, além disso, regiões que alguns discutem, mas que se tornam necessárias para articular
consistentemente uma realidade local em países que têm realidades tão grandes e tão diversificadas como o Brasil, de encontrar respostas para ir. E que se liga com esta questão, e a última que trazemos para esta conversa, porque nestes dias, felizmente, podemos ir ouvindo as prioridades para estes mandatos, etc., e que tem a ver, novamente, com o papel das conferências episcopais, que o Papa Francisco pode estar a querer implementar em todo o mundo, nas várias conferências episcopais. Houve um sinal que foi chamar delegados das conferências episcopais para aquele encontro sobre a proteção de menores, e recordo também um discurso que o Papa fez por ocasião dos 50 anos da criação do Sínodo dos Bispos, em que ele falava nas conferências episcopais como um espaço da sinodalidade, então uma instância intermédia entre o Vaticano e cada diocese. Há aqui alguma renovação em curso que pode dar uma nova configuração também às próprias conferências episcopais? Acho que aqui é, antes de mais, uma forma inteligente de viver a eclesialidade. Isto é, o Vaticano II veio precisamente dizer que o fundamental da Igreja não é uma estrutura piramidal de poder, mas é uma estrutura circular. A grande imagem da Igreja é aquilo que diz o Evangelho quando vêm perguntar a Jesus onde é que está a sua mãe e os seus irmãos. E diz ele, olha à sua volta, portanto, a estrutura circular, olhando para aqueles que escutam, diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Isto é, isto cria comunhão. É evidente que esta comunhão depois tem de se organizar. Mas o fundamental é que o único, que é aquele que está no centro de tudo, é Cristo. Também o Papa, os bispos e todos os outros. Agora, nós precisamos desta sinodalidade, de fazer caminho juntos, não anula esta circularidade, não anula a necessidade de se estruturar. Desde o início, que a referência apostólica aos apóstolos, que são aqueles que trazem a tal origem, aqueles que desde o princípio estiveram connosco, diz Pedro, no momento de completar o grupo dos 12 com a eleição de Matias, alguém que esteve connosco, isto é, o testemunho da fé. Portanto, e isso é o que se perpetua nas dioceses, na figura do bispo. Não é um princípio de autoridade, é um princípio, antes de mais, é um princípio de testemunho, porque a autoridade baseia-se precisamente no testemunho de Cristo. E Cristo é aquele que circularmente reúne os irmãos. Isto tem um princípio, sim, também de autoridade. Tem de autoridade ao serviço da comunhão, ao serviço da unidade, ao serviço da missão. Quando a Igreja se foi avançando e distribuindo e alargando aos diversos cantos do mundo, onde as sedes onde estavam os apóstolos passaram a ter uma importância muito especial. Porque da tal referência original que depois se caldeia com as realidades. Ora, isto é aquilo que nós vivemos com a realidade de uma Igreja universal. Uma Igreja que está em todo o mundo e que nos seus representantes, mas nessa circularidade se torna sinodal, isto é, faz caminho em conjunto. Um caminho que é feito em comum e que o Papa quer, no seguimento, esta dimensão vem reforçada particularmente pelo espírito do Vaticano II, que procura refazer-se às origens da fé e do caminho da Igreja e para encontrar soluções para o nosso tempo. E esta é, claramente, uma das funções fundamentais. Vamos terminar. Nós gravamos esta conversa na sala onde foi eleito. Um dia depois da eleição, o que é que espera para este triênio do seu trabalho na Conferência Episcopal, da própria Conferência Episcopal? Olha, acho que mas isso não nasce agora, quer dizer, eu sempre admirei a Conferência Episcopal Portuguesa, nós não somos bons no sentido de que somos perfeitos, mas é uma conferência, quando às vezes especula sobre as divisões entre os bispos.
eu não tenho notado isso. Somos diferentes? Sim. Opiniões diferentes sobre algumas? Sim. Mas não tem. Se formos ver, os pronunciamentos da conferência são praticamente unânimes. Agora, que nós precisamos de mudar e de melhorar a nossa forma de articular-se, desta forma de aproximar-se em comum à realidade, de repensar melhor tudo isso, de estabelecer novos laços de cooperação e de trabalhar em conjunto dentro da Igreja, isso sim. Que nós precisamos de dinamizar o espírito de missão dentro da nossa... Porque a missão significa ser capazes de amassar o Evangelho com a realidade onde vivemos e de encontrar linguagens novas para o mundo de hoje. Isto sim. A pandemia, por exemplo, veio-nos ajudar a descobrir muitas coisas, como em todos tantos outros setores da sociedade portuguesa. Fui no nível do ensino, fui da articulação, das empresas e tudo isto. Nós tivemos de descobrir coisas novas. E essas coisas novas, algumas delas vão ser importantes, vão ser utensílios grandes para o futuro. Aliás, desta vez estivemos a discutir e aprovar um documento dirigido propriamente ao nosso olhar sobre a sociedade durante e aquela que vai saindo da pandemia, mas temos agendado um discurso semelhante sobre a Igreja. Não foi feito ainda agora, porque tudo isto está numa evolução ainda muito grande. A Igreja pós-pandemia. A Igreja pós-pandemia aqui. E temos algumas... Se é verdade que isto é sempre dramático, mas uma das coisas que se tem dito a propósito da pandemia é que das pandemias nascem sempre mundos novos. E eu espero que esta experiência nos faça entender muitas coisas. Para já, de uma Igreja que precisa de estar mais em rede, em todos os sentidos. Estar mais em rede no sentido de sentir-se próxima até daqueles que estão mais nas periferias. Mas em rede no sentido de deitar atenção àqueles que são mais frágeis, porque são aqueles onde se vai decidir, na realidade, o problema dos pobres é o problema onde se vai decidir o futuro da civilização que nós queremos criar. As empresas podem ser com mais desenvolvimento tecnológico, mais ou menos prósperas. Mas quero saber se essas empresas o que geram? Que geram verdadeira riqueza e humanização ou se geram pobres e explorados? E ao nível dos pobres que se vê a temperatura se mede quando é que a temperatura passou dos limites do razoável e começamos a ter uma pandemia. Porque, isso diz-nos o Evangelho e confirma-se na pandemia, que os pobres têm de ser o fulcro da atenção, porque é por aí que nós construímos uma sociedade mais justa e melhor. A Igreja, acho que aí tem um papel importante. Não para se substituir a ninguém, nem para se pôr em bicos de pés, mas porque traz para a construção desse mundo uma experiência e uma experiência passada, tal memória, mas que é uma memória de humanismo. É uma memória, ela própria, que tem de se purificar para ser autêntica com a mensagem e coerente com a mensagem que leva. A mensagem de proximidade a quem precisa, mas ao mesmo tempo de não ficar simplesmente no imediato, mas procurar um futuro que, na nossa perspectiva, vai para além mesmo de todas as pandemias e de tudo o resto. Porque a presença de Cristo vivo e presente não se esgota simplesmente no momento da história. E quando a gente quer voltar para trás, para um momento da história, para dizer isto é que são as origens, onde que a origem é Cristo, e portanto é com ele que nós também olhamos com responsabilidade, com esforço, mas também com muito otimismo este mundo onde nós vivemos, porque é possível fazer um mundo melhor. Dom José Ornelas, muito obrigado por ter estado no programa 70 × 7 a partilhar memórias e também perspectivas para
este trabalho como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e muitas felicidades. Para vocês também. Muito obrigado. São parte desse, não só vocês, a Eclésia, mas toda a comunicação social, se houvesse alguma dúvida sobre a sua importância, este momento das pandemias fez ver o que ela tem de melhor e o que tem de muito detestável, que é distorcer, manipular a realidade, e isso não pode ser. E esperemos, de facto, que a verdade seja o foco cada vez, todos os dias, em todo o trabalho de todos os órgãos de comunicação social. Muito obrigado, Obrigado por ter a vocês. estado aqui no programa Muito bem, 70x7, onde quisemos, de facto, olhar o percurso de vida do novo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e as perspectivas para o trabalho desta Assembleia de Bispos aqui na Igreja Católica em Portugal, na atualidade e nos desafios que tem pela frente. Desejo-lhe um ótimo domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.